Bom dia, mulheres, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente pra mais um react. Rapaziada, me segue lá na Twitch. Eu tô fazendo live de segunda a sextas, meio-dia. Então, pra quem quiser me seguir lá, seja bem-vindo. Bora pro vídeo. Talassofobia em hora de aventura. Eita! Fala, rapaziada, hoje a gente vai analisar o episódio sobre talassofobia em hora de aventura. Episódio que explora bastante os medos que o Finn tem do oceano e que vai ajudar a explorarmos os nossos próprios medos. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com uma citação na tela, e essa é a citação do Patrick McHale, nada mais, nada menos do que o criador de O Segredo Lá em Jardim, que eu também Não vi até hoje, não vi não. já fiz vídeo aqui no canal, que também escreveu roteiros pra Hora de Aventura. Essa citação diz o seguinte: nas trevas da mente existe uma doença conhecida como medo, alimentando-se das almas dos que não conseguem superar o seu poder. O que eu acho que tá implícito nessa frase é que o medo cresce à medida que você continua com medo. É E o pênis cresce quando o quê? De acordo com o tesão. Oxe, parou, rapaziada. Eu tô ficando abestado. contraintuitivo até, mas enquanto você não vai em frente e supera aquele medo, ele toma forma e fica cada vez mais insano. É claro que depende muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que, ao tentar superar os seus medos, Por que tem uma véia numa casa abandonada, mano? Que porra é essa? enfrentando ele, fazem na verdade o oposto, tornando-o bem maior. E o episódio continua e nós vemos o Finn e o Jake indo atrás de uma salamandra Caralho, coisa feia dentro. gigante que, pra fugir, entra em alto mar e o Jake vai atrás. Mas assim que o Finn nota que aquilo ali é o oceano e tenta se aproximar, ele começa a enxergar aquilo muito maior e mais assustador do que realmente é. E guardem essa informação de que ele vê as ondas vermelhas quando o medo tá pior. Ele fica com medo não só do oceano em si, mas também de coisas básicas do oceano, como as ondinhas em que você molha o pé. Depois que ele sente isso, surge a manifestação do medo dele, da barriga dele. E esse medo começa a dizer pra ele que é um covarde e que tem medo demais pra ser um herói algum dia. Acontece uma mudança muito sutil É o Papa Medo, né? É o Papa Medo. na abordagem da manifestação do medo do Finn, porque no começo ele diz que ele tem medo e depois vai desenvolvendo inseguranças. O medo dele começa a afetar suas próprias vontades, como por exemplo o desejo dele de ser um herói. E o medo é também de certa forma irracional. Afinal de contas, não é porque você tem medo do oceano que deixa de ser um herói. Pra mim é gay. Pra mim, se você tem medo do oceano, você é bem gay. Um ato que você faça Você tem medo de água? fique menos herói. Eu não tenho medo de nada! O mais importante disso tudo é que o Finn, depois de discutir com o medo, afirma dizendo que vai dominar ele. E isso me remete a um conceito filosófico que eu só vi sendo dito pelo Clóvis de Barros, onde ele ensina Esse homem é foda. Esse homem aqui, ó. Esse homem aqui. Eu tenho vontade de ler o livro dele. Porque eu nunca li. Eu vou ler o livro dele depois. Eu vou ler. Eu gosto muito do Clóvis, na moral. Onde ele tá, eu tô assistindo, Barão. Onde ele tá, ele foi no Flow. Assisto. Aí não pode ir pra. Não pode ir pra ele, não foi, não. o que significa ter brio, que é, em poucas palavras, recusar-se a aceitar um resultado do destino. Por exemplo, o Finn tem muito medo do oceano, mas ele vai recusar a aceitar isso, ele vai recusar o medo dele e vai lutar o quanto for pra superar esse medo. O que acontece é que o brio pode Tá fazendo supino errado, viu, Barão? muitas vezes ser visto como uma Botando um metro pra chegar no peito. Tá precisando, né? Tá precisando, né? suspensão de crença de que aquele obstáculo é maior do que você. Você simplesmente para de acreditar que o seu maior desafio é o seu maior desafio. E isso faz com que você de alguma forma supere ele. Isso só pode significar que aquilo não era o seu maior desafio, ou você estava subestimando demais aquele desafio. É claro que o conceito de brio nem sempre pode ser aplicado. Afinal, existem coisas que literalmente são impossíveis e mesmo com toda a coragem do mundo você não vai conseguir fazer. Mas é um bom ponto de partida para você não se subestimar em frente a algum desafio que você tá inflando demais. É, ok. É realmente. E é exatamente isso que o Finn faz. Ele não se subestimou. Falou que iria enfrentar e dominar o medo dele. Mas será que ele conseguiu? Em seguida, ele pede ajuda do Conseguindo. Ele tenta. Ah, no final ele consegue. Jake para tentar enfrentar o medo do oceano. É claro que o Jake ajuda. Na primeira tentativa, ele tenta só segurar a mão do Finn. Claro que ele não consegue, até porque é uma fobia, e fobia é coisa séria. E logo em seguida, ele tenta mexer os pés É coisa séria, pô, realmente. Ó, tipo, tem uma galera que tem homofobia. do Finn. E pela primeira vez, ele sente água do oceano em seus dedinhos dos pés. Porém, ele fica tão assustado
Ele começa a bater no Jake. com aquilo que acaba sendo um pouco violento com o Jake, implorando pra sair da água. E é Eu tenho dó do Jake desse episódio. também nesse episódio que aparece essa famosa imagem do Finn, todo contorcido com a cara toda enrugada. Mas o que é a talassofobia? O medo do oceano. E como é sentir este medo? Vocês estão vendo, por my exemplo, God. que o Finn fica assustado, não consegue nem entrar no oceano. Talvez ele ficasse ainda mais assustado se soubesse que o Monte Everest tem 8.000 quilômetros de altura, o que o torna a montanha mais alta do mundo Ai, inteiro. porra. Só que existe uma fossa no oceano chamada A mãe de vocês. Fossa das Marianas, Ei, boy. Mariana, minha filha, Miori. que é o lugar mais profundo do mundo, cerca de 11.000 quilômetros de profundidade, maior até que o Monte Everest. E dizem Mariana, você se cuide não, viu? que a gente só conhece 10% de todo o oceano. Mas é claro que podemos deduzir Isso é bizarro, isso é bizarro. Isso realmente, isso assusta. o que tem nele e sabemos as profundidades com a ajuda de satélites, sonares, submarinos, autônomos, enfim. E um dos motivos de nós não podermos nos aprofundar no É a pressão. oceano é principalmente por causa da sua pressão, que esmagaria todo mundo lá embaixo que não tenha um equipamento adequado. Os caras que foram ver o Titanic que eu diga, né? E um caso recente, pra usar de exemplo, foi o das pessoas que foram ver o Titanic no fundo do mar e acabaram sendo esmagadas pela pressão da água. Provavelmente e felizmente não sofrendo nenhuma dor. Mas o Finn não sabe de nenhuma dessas águas. Provavelmente e felizmente não sofrendo A implosão ocorreu em aproximadade 1 milissegundo. Mais rápido que um cérebro humano consegue processar. nenhuma dor. Mas o Finn não sabe de nenhuma dessas informações. E sinceramente, nas nossas mentes podem ser bem assustadoras. Imaginar a profundidade do oceano, os animais, os desconhecidos que podem existir Olha isso aqui, mano. Parece um alien, bicho. É bizarro. lá e o quão morto você estaria caso fosse abandonado em alto mar é de tirar o sono de qualquer pessoa. Agora, para investigar mais os motivos do Finn ter esse medo, a gente precisa continuar assistindo esse episódio. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos meus apoiadores do Apoia-se, que mantêm o meu canal vivo e me ajudam para passar por temporadas difíceis aqui no YouTube. E se você também quiser me ajudar, você pode assinar com R$5, te dá o direito de ter o seu nome no final do vídeo para toda a eternidade e vídeos antecipados. Com R$15 você tem acesso aos meus VODs de react do canal secundário, as minhas lives sem cortes, Ah, o VOD completo, né? assistindo várias coisas, alguns filmes, alguma série, várias coisas mesmo. Por exemplo, recentemente eu assisti Digital Circles lá, uma série que lançou aí no YouTube É, ele é Blue. recentemente. E com R$30 você vai receber o meu PDF do meu livro assim que ele for lançado. Ah, é? Tá fazendo um livro, né, mano? Ao infinito e além. E vai demorar, mas eu vou lançar. Então muito obrigado, galerinha do Apoia-se, vocês são 10. E se você ainda não faz parte do meu Apoia-se, você tá perdendo tempo. Bora lá comigo que eu dou várias recompensas bacanas e eu vou dar muito mais no futuro. Recompensas, tá? Não outra coisa. O episódio continua e aqui a gente vê que realmente o Jake é maluco. E ele pergunta pro Finn se pode ajudá-lo a superar seus medos. Prepara 3 passos pra isso. E o primeiro passo foi colocar a casa da árvore ou um pedaço dela, ou ele reconstruiu, sei lá, no meio do oceano. Ele mostrou isso pro Finn e no segundo passo tirou ele da cama, fazendo com que ele boiasse no meio do mar. O que eu achei bom nessa parte é que ele usou um termo como se o oceano estivesse abraçando e poderia ter funcionado, mas não funcionou. O Finn continuou com a cara toda enrugada. Parecia que ele tava morrendo ali. Tava Ai, cara, desse doente. Essa figura é muito boa, mano. Dá pra usar muito de perfil. Ou tirar um print só pra me lembrar depois de caçar essa imagem. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Usar o print como coisa, tá? Você reserva ela. Reserva ela vocês, sendo corroído por dentro. O que acontece é que o passo 3 do Jake era afogar o Finn. Exatamente, afogar o Finn. Obviamente, que ideia boa. isso dá bem errado e faz com que o Finn bata no Jake, implorando pra ele sair dali. Logo em seguida, ele continua pedindo ajuda ao amigo pra superar o medo. Só que o Jake tá meio cansado de apanhar e faz o Finn Isso aqui é foda. jurar que aquilo não iria mais acontecer. Depois do juramento, eles partem pra um quarto passo secreto do plano do Jake, entrar em um submarino. De começo, o Finn parece estar aceitando melhor estar no submarino e vendo todos os destroços da terra de Yu, que um dia foram terras normais. Mas o Jake, não sei porquê, vê um abismo e decide dar uma voltinha lá por dentro, com bastante empolgação. Nisso, o mano. Finn implora pra ele não fazer e o medo encarnado aparece bem na frente dele. O garoto surta, bate no Jake em um dos momentos mais engraçados de Hora de Aventura inteiro, que é o Finn espancando o Jake da forma mais bizarra possível. Você jurou! Você jurou? E a gente continua e o submarino fica todo quebrado graças à irracionalidade do Finn. E eu não tô falando isso como crítica, é algo comum alguém que tá
se torna muito pânico, né? É o pânico. com medo Esse filme é bom, esse filme. absurdo, ficar irracional e fazer coisas de formas desesperadas só pra se manter vivo. Porque essa pessoa com muito medo acha que vai morrer de alguma forma. Afinal de contas, o medo, como talassofobia, tá intrinsecamente relacionado com a ideia de que você vai sofrer. Pro submarino ter quebrado, o Jake dá roupas de mergulho pro Finn e pede pra ele não puxar uma presilha de emergência. Só que claramente a Primeira coisa que ele faz. primeira coisa que ele faz é ignorar essa ordem e puxar essa presilha. E por conta disso, ele sobe, mas o Jake fica inconsciente e desce pro abismo. Lá em cima, o medo do Finn volta pra subjugá-lo. Você não consegue superar seu medo nem quando seu amigo está prestes a morrer. E essa frase foi É muito pesada, né? bem pesada. Porém, é nesse momento que o Finn reconhece racionalmente que aquele medo tá atribuído em seu corpo. E é literalmente o corpo inteiro dele com medo. Mas de onde será que vem esse trauma? Onde nasceu o medo do Finn pelo Mas é desse jeito mesmo que supera traumas, é enfrentando seus medos, porque o que o Finn faz é isso, né? oceano? Bom, eu diria que nasceu lá no passado, quando ele era só um bebezinho. Ou, mais especificamente, no episódio Min e Marte, do Hora de Aventura Ilhas, Esse episódio é bom. que mostram a verdadeira história por trás dos pais do Finn. O que acontece naquele episódio é que em determinado momento o pai dele se mete em uma confusão e tem que fugir da cidade dos humanos. E com isso ele leva o Finn com o intuito de protegê-lo. Mas ao saírem da cidade, eles ficam em uma jangada que é atacada por um guardião. O Marte consegue abater esse guardião e o Finn não se machuca, pelo menos não fisicamente. Reparem nessa cena que a cor do sinalizador da jangada é vermelha, a mesma cor que ele enxerga o oceano. Caralho, não, se for pensado nisso daqui, é muito foda, tá ligado? Mas quando eu vi assim, eu vi isso aí não. Mas se for realmente, dá pra ser interpretado, né? Dá pra ser interpretado. Não é dito, mas dá pra ser interpretado. Quando fica com medo extremo. E depois disso, o Finn fica sozinho na jangada e eles se separam pra sempre. E é daí que vem a talassofobia do Finn. Mas se você ficou curioso pra saber mais sobre a história dos pais do Finn, relaxa que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Caralho, tu tava lendo meu pensamento, boy. Eu já tava dizendo aqui, porra, o Hamlet deveria trazer um filme do live action. Ou se eu sei falar mais não, deveria trazer um vídeo de Hora da Aventura do pai do Finn. Ah, tu falou que ia fazer, não foi? Tu falou. Tu tinha falado já também. Mas agora vamos continuar na linha de raciocínio principal, daquele primeiro episódio que a gente estava vendo. O Finn tinha subido e o Jake descido e o medo se apresentando. O que acontece é que, entendendo que aquilo era coisa do corpo e que tinha que salvar o Jake, o Finn dá uma paulada na própria testa pra ficar inconsciente e se jogar lá embaixo. Depois de ir lá pra baixo e acordar, ele fica um tempo bem suave. Acorda o Jake e o Jake acorda falando que ele conseguiu superar o medo. Mas aí ele se lembra de estar no oceano e embaixo do oceano e isso faz com que ele surte novamente, fazendo com que os dois corram pra terra firme. E quando eles chegam lá, a manifestação de medo do Finn volta pra encher o saco e diz que nunca vai ser um herói. O Finn admite isso pra si mesmo, só que a barriga dele ronca e dela sai uma limusine com outros 3 personagens que parecem muito essa manifestação de medo. Outros 3 gases, sei lá. É, mas é outras manifestações do Finn de outra coisa, né? Dizendo que a marca de um grande herói é a sua falha. Isso faz com que ele recobre um pouco de sua autoestima e conquiste o seu próprio medo, pelo menos por enquanto. Como deixa a última frase Ah, então você aceitou mesmo, né? Com medo do mar. do episódio, que é mais uma citação. Então, o medo é forçado a ficar nas profundezas da alma do herói, conquistado, pelo menos por enquanto. Ok, mas até quando? Bom, eu já tenho a resposta pra isso. A talassofobia do Finn é totalmente resolvida no episódio Lista de Fazer Antes de Morrer do Billy, onde ele, pra realizar um desejo do Billy, tem que se nocautear de novo, igual Ah, é nesse que ele consegue. ele fez esse episódio e cair na água. Mas nesse episódio é diferente, porque ele não só cai na água, ele entra em um estado de transe, parecendo uma viagem de drogas. Mas naquele momento ele descobre a si mesmo, mesmo que tudo seja absurdamente abstrato. Isso provavelmente aconteceu para que eles pudessem produzir a minissérie Ilhas, porém a gente encara mais como um desenvolvimento de personagem. Claro, com certeza, graças a Deus. Mesmo. Mostrando que o medo pode ser sim sempre conquistado e superado, e que ele nem sempre vai interferir nas nossas vontades, mesmo que lá no fundo ele sempre esteja aqui dentro. Eu queria comer bolo, mano. Tem que parar de botar esse bolo aqui, na moral. Eu fico com muita vontade de comer bolo. Eu fico um bolinho. Bolinho. Ontem eu comi bolo. Ixi, é bom. Ixi, bolo é bom. Rapaziada, eu tô fazendo live de segunda a sexta-feira lá na Twitch, meio-dia. Quem quiser me seguir é nóis. Me segue lá. É de grátis. Bom dia.